Agora temia os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque dizia: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como agora, pois, nós vamos dizer que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seu servo: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Em outras palavras, morreu a criança. O que disseram? Não, bem alto. O que eles disseram? Mais uma vez, por favor. A criança morreu. O que eles disseram? E a criança é morta, disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor, adorou. Então veio à casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu, e disse: vivendo, vocês disseram ao seu servo: que é isso que tu está fazendo? Pela criança viva tu jejuou, tu choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se porventura o Senhor se compadecerá de mim, viva a criança. Porém agora que é morta, por que eu vou jejuar? E agora? Porém, poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Quantos dizem amém? Eu quero falar, inclusive, eu agradeço pela palavra que todos me antecederam hoje pela manhã, pastor Joel. E eu fiquei observando a sequência e observei pastor Silas falando da mesma coisa sobre o tempo. E eu fiquei abismado, porque por aquilo que Deus estava no meu coração para trazer nesta tarde, eu vejo se encaixando, pastor Leandro. E mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo privilégio, sobretudo de ser seu amigo. Muito obrigado também de sua esposa e sua casa. Agora nós vemos aqui essa narrativa do profeta Samuel, que diz que Davi havia pecado, e porém o pior de tudo é que nessa narrativa, pastor Elson, o Davi ele não tinha pecado simplesmente contra qualquer pessoa. Ele estava pecando contra alguém que era leal a ele. E não é interessante que sermos traídos por pessoas estranhas, a gente não está nem aí, porque inimigo não trai ninguém, não é verdade? A gente não é traído por inimigo. O problema é quando nós somos traídos por pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente dá o sangue. Não, é verdade, machuca ou não machuca? Machuca. E isso tudo começou quando Davi estava descansando no palácio, mas enquanto o país estava em guerra, ele estava descansando, pastor Miquel, mas o país estava em guerra, e Davi passeando na varanda do palácio. E eu entendo aqui que em tempo de guerra não se passeia em varanda de palácio. Em tempo de guerra não fica pegando lá fresquinho no terraço. Eu gosto
gostaria de, só por uma questão, em tempo de guerra, não tem tempo para passear em palácio. Tempo de guerra, meu irmão, é guerra. Mas vamos lá. E nesse passeio que não era suposto a ele estar lá, de repente ele está passeando. Quem está dizendo sou eu não estou forçando o texto, apenas estou conjecturando. E Davi, de repente, ele estava lá no palácio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, o Onipotente descansará naquele aquela. Uau! Davi ficou encantado por aquilo que viu. No momento de guerra, mas estava passeando. Nos nossos momentos de guerra são os momentos que nós temos que tomar o maior cuidado. É nos momentos de guerra. E ali de repente, pastor Márcio, a cabeça de Davi virou de uma forma tão tremenda que ele ficou alucinado pela silhueta, pela beleza, e ele fez tudo procurar saber quem é aquela mulher. Quem é ela? Quem é? E alguém já chegou e disse: meu rei, olha só, aquela ali é Batseba, mas olha só, não entra nisso não, meu rei. Escuta só isso, porque ela é a mulher daquele que está lutando a tua guerra. A mulher dele está aqui na casa, mas Urias, o marido dela, está leal ao Senhor. Rapaz, parece que naquele momento Davi não queria ouvir ninguém. Davi não queria dormir. E aí ele disse o seguinte: como é que eu faço? Eu sei que, pronto, curtando curto, ele foi, deu em cima como rei, pegou, deitou, e agora ele engravida ela. E agora tenta ver como é que eu faço para jogar esse peão, como é que eu faço para sair disso? Arrumei essa encrenca, agora como é que eu faço para sair dela? Aí ele disse o seguinte: já sei, vou chamar Urias. Eu chamo Urias vem, não é verdade? Aí dá uma folga para ele, dá uma folga para ele. Olha aqui para mim, cuidado nos teus momentos de guerra com as tuas folgas. Ainda mais com guerras forçadas, ou folgas forçadas. E Urias vem, olha aí, o rei está te chamando, olha só, o rei está te chamando. Urias vem escabelado, Urias vem com, quem sabe, com a arca, a lança na mão, a flecha na mão, e pergunta para ele assim: meu rei, por não? Ele diz: sabe o que é, Urias? Eu quero que tu descanse um pouquinho, vai lá na tua casa. Aí Urias vira e diz assim: meu rei, como eu vou entrar em casa, deitar com a minha esposa, com a minha cabeça na guerra? Vou te falar a verdade, rei, eu não vou ter nem apetite não, porque é que, sabe, meu rei, é que a guerra está ferrenha e eu fui chamado para lutar a tua guerra. E se eu estou em momento de guerra, eu não tenho nem libido para deitar com ninguém, meu rei. Deixa eu ir embora. Bom, já que não deu certo para trazer ele, promove ele. Cuidado com as promoções. Ainda mais as promoções que não faz sentido. Chamar a bacana. Diga para a pessoa que está do teu lado: cuidado com as promoções que não te faz sentido. Eu sei que é legal ser promovido, mas cuidado com as promoções que não faz sentido. Aí chama ele, faz o seguinte: promove ele. Aonde eu coloco? Bota ele na linha de fogo. Bota ele no instantinho. Matar Urias. Quando mata Urias, sabe o que ele vai fazer?
Davi vai lá consolar a viúva. E agora, Urias morre, Davi consola a viúva e traz ela para ser mulher dele. Agora presta atenção comigo. Betseba agora torna-se mulher de Davi, mulher do rei. Anda com vestido de rainha agora está com sapato de rainha, está com roupa de rainha, está no palácio do rei, está nas melhores câmaras. Mas todo mundo, quando tinha que falar sobre ela, dizia assim: a mulher de Urias. Porque tudo aquilo que a gente toma sem sentido que é dado nunca vai ser teu. Por isso que não queira nada que é de alguém, porque nunca vai ser teu. Uma vez eu estava dando um gabinete e houve um problema também de adultério. E eu conversando com a pessoa, e a pessoa virou para mim e disse: pastor, eu também tenho o direito de ser feliz. Eu falei: mas não roubando nada de ninguém. Não se pode ser feliz roubando mulher de alguém. Não se pode ser feliz roubando o marido de alguém. Não se pode ser feliz metendo a mão no bolso de alguém. Isso não é felicidade, isso é desgraça. Ok. Agora a criança nasce. Não muito tempo depois que a criança nasceu, a criança adoece. A Bíblia diz que houve uma enfermidade na criança, que Deus havia permitido essa enfermidade. E a criança aí, Davi, apaixonado por aquela criança, tirou a roupa de rei, vestiu o saco. Davi, ele começa a chorar, Davi começa a jejuar, Davi começa a se joga no chão, ele clama a Deus em voz alta. E chegava, se aquela criança não tinha nenhuma melhora, e cada vez ia de mal a pior. Aí ele se joga no chão de novo, pastor Miguel, se joga no chão de novo. Deus, salva a criança, salva a criança da vida da criança. Deus, cura essa criança, levanta essa criança, olha só, ajuda essa criança. Mas Deus não quis ajudar. O que fazer quando oramos, choramos, jejuamos e Deus não nos atende? Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus não te ouviu. O céu parece que está de olho. E Davi no chão. Chega um momento que Davi está lá no chão. Bom, meu amigo, eu todo respeito, você é meu amigo, deixa eu ser eu, né? Ou seja, você sempre dá liberdade, Davi. Porque eu tenho um problema sério. Se eu não conseguir incorporar o personagem, eu não entendo o que ele é. Então, aí eu fico imaginando Davi assim. Oh, Deus, e cinza assim. E de repente ele começou a ouvir assim, ó. Você já viu o homem chorando? O homem não chora, o homem fuga. O homem quando chora assim,
Mulher não chora, ela chora mesmo. Agora, homem não, homem funga. Se tu vê teu marido fungando, pode ser, ele está chorando, não é aquele não, vai brincando, ele está chorando. Não medo, fala comigo. A criança morreu. Morreu, diga comigo, morreu. Tudo aquilo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tudo aquilo que ele queria vivo, morreu. Tudo aquilo, pastor Gil, que ele queria curado, morreu. Tudo aquilo que foi jejum, foi oração, a lavação da lavaganha mais, e morreu. Era tudo que eu não queria mais, morreu. Eliel era tudo que eu jejuava mais, morreu. E o que passei quando aquilo que eu queria vivo, aquilo que você queria vivo, morreu. Davi, eu fico imaginando que eu também sou pai, gente. E ele chorando, mas se levantou, se arrastando, mas se levantou, fungando e chorando, mas se levantou. Puxa na perna, eu não quero andar mais perna, porque eu não vou ficar caído, eu vou me levantar. Eu sei que eu queria vivo, mas não ficou vivo, mas eu vou me levantar. Eu quero falar nessa tarde, alguém que perdeu alguma coisa. Eu quero falar nessa tarde, alguém que tu queria vivo, mas não ficou. O casamento, mas não deu certo. A tua empresa, mas não deu certo. Morreu, infelizmente morreu. Tô arrasado, mas eu me levanto. Tô quebrado, mas eu me levanto. Eu ainda estou me equilibrando, mas eu me levanto. Porque o chão não é o teu lugar. O chão não é o meu lugar. Deixa eu entender para que Deus está falando aqui nessa tarde. Chama na lavaganha. Eu quero que você diga para alguém que está do teu lado: o chão não é o teu lugar. Morreu, 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 morreu. Levanta e anda. Levanta. Eu sei que não é fácil, mas eu vou me levantar. Eu não queria vir para esse congresso, mas eu vou vir. E para falar a verdade, não é o que vim, foi o Espírito Santo que te trouxe. Por você nem vinha, mas o Espírito Santo falou: tu não vai, mas eu vou te levar. Tu não vai, mas eu vou te levar. Tu não vai, mas eu vou te levar. Tu não quer, mas eu vou te levar. Eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo. Porque você não foi chamado para cair. Você não foi chamado para ficar no chão. Eu vou te dizer e sempre vou te amar. Para aquilo que eu chamei é para você transbordar. Transborda, 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 transborda.
pegou uma toalha, foi tomar um banho, se afeitou, penteou o cabelo e disse: eu vou voltar, chorando, mas eu vou voltar. Na minha maior dificuldade, eu vou adorar. Sabe por quê? Este não é o teu fim. Não, me ajuda. Oh, este não é o teu fim. Deixa me dizer, ainda que tu tá chorando, não acabou sua história. Eu venho profetizar. Este não é teu fim. Este não é o meu fim. É mentiroso. Diga pra quem tá do teu lado, diga, ainda não acabou a história. Acabou minha história. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Não acabou minha história. Esse não é o teu Acabou o que tu queria, mas não é o teu fim. Eu ainda venho te dizer, essa perda vai te levar em ganhos sobrenaturais. Escuta o que Deus está falando. Essa sua perda foi para resolver um caminho para aquilo grande que Deus tem que trazer. E às vezes, para Ele trazer o novo, Ele tem que tirar. Se é para o Senhor, pode dar um aplauso para eles. Para mim não precisa, mas para Ele é honra agora. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Aqui eu perco, sabe? Que quando, escuta isso, quando eu abro a mão das minhas perdas, escuta aqui o que Deus está falando comigo aqui agora. Muito mais essas perdas que está fora do nosso controle. Porque quando tiver o seu controle, tu resolve. Mas quando sair do teu controle, só Ele resolve. E a forma que Ele resolve, às vezes vai de contra as nossas formas daquilo que nós queríamos. Olha só, que interessante. Eu não posso ficar, olha aqui, gente, nós não podemos ficar remoendo, chorando, se perdendo com as perdas. Lá, 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 lá. 1985, me dei bem. 1986, comecei a me dar bem. Eu sou originário do Rio de Janeiro, sou carioca. Fala que sou Flamengo ou não? Olha aí, olha que unção deu nesse negócio aí. Olha só. Olha só, eu sei. Tem alguns rejeitos, deixa pra lá. A gente resolve depois do break, depois das 4 a gente vai ver. Não, vamos sair dessa história. Vamos sair dessa história. A prova vem depois das 4. A prova vai. Não, vamos mudar a história, vamos voltar para Davi. Escuta só isso. 1986. Eu lá no Rio estava assim, vendia carro a rodo. Acabei abrindo. Olha, uns vende carro, outros vende peixe. Cada um.
subi lá em cima. Falei, achei o vendedor, vou ficar aí. Falei, agora eu fui. Abri a minha própria oficina. Eu tinha oficina só para cuidar dos meus carros, para mim não ter que esperar mecânico, eletricista, funileiro, pintor. Eu contratei. Quando foi finalzinho de 86, o governo falou, plano cruzado 2. Eu falei, se o 1 eu arrebentei, com 2 eu vou arrebentar. Só que eu não entendi que com o 1 eu arrebentei, com o cruzado 2 eu fui arrebentar. Eu comecei a sentir tudo que eu tinha ganhado pulverizando. Tive que fechar a oficina. Mandei o pintor embora. Mandei o funileiro embora. Mandei os empregados embora. Fechei a porta e fui para o chão e dizendo, o que eu vou fazer? Você não vai acreditar. Eu de empresário, eu virei camelô. Lá em Copacabana, eu virei camelô. Eu virei camelô, conhecido aí de vendedor de cinto e pulseira. Eu virei camelô. A gente dizia assim, a gente não é o teu. Agora eu já estava com 3 empregados para vender o cinto. Mas diga assim, ó, é só por um tempo. Só por um tempo. Eu falei, isso vai acabar. Eu falei, isso é produto de uma novela que tinha. Não me lembro o nome da novela. Eu sei, as mulheres que são acima de 40 anos, ok, 50, tá? Aquela novela que Lídia Bronte era juíza. Ela usava aquele cinturão. Meu irmão, eu vendia cinto. Mas falei, essa novela vai acabar. O que fazer quando a novela acaba? Diga para quem está do teu lado, o que fazer, o que assistir. Diga para ele, o que assistir você. Qual será o próximo capítulo quando a novela acaba? Qual será? Pega, essa novela vai acabar. Qual será o próximo capítulo? Já vai cortar. Sabe o que eu fiz? Tudo que eu não queria. Vezes Deus vai criar uma situação para você fazer tudo que tu não queria. Pergunta por quê? Não, de novo, por quê? Porque o que Ele vai fazer, você quando vê vai dizer, não fui eu, foi Ele. Não é minha capacidade, é a capacidade dEle. Não é pela minha força, é pela força dEle. Não é pelo meu querer, é pelo querer dEle. Sabe o que eu fiz? Quando todo mundo queria ir, eu não queria ir. Os Estados Unidos. Já tinha ido um ano, tinha detestado, e agora eu tive que voltar pela segunda vez. E o pior é isso. Pensa que era fácil o visto naquela época? Não era não. Era difícil. Mas quando chegava na minha vez, o camarada virava e disse, boa viagem. Eu só via ele falando, não, 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 não. Quando chegava na minha vez, ele,
as pessoas pensam que só porque a gente está nos Estados Unidos está indo tudo bem, só porque o dólar é verde escuro, está indo tudo bem. É ruim, tinha dia que eu não tinha 100 dólares, eu estava falando, eu não tinha 100 dólares para dizer salvei, guardei, eu tenho 100 dólares, mas tu não pode falar para ninguém, tu não pode falar para o teu pai, muito menos para tua mãe que tem pressão alta. Você vai ter que dizer que vai tudo bem, mas nem sempre vai bem. Por fora tá bem, mas por dentro eu dou em tragédia. Mas o meu sorriso vai bem. Se tem uma coisa, Deus te abençoe. Se tinha uma coisa que eu sabia fazer em inglês, hoje eu faço sim, eu não tenho sotaque. É só eu abrir a boca para rir. É igual americano. Era tudo que eu sei fazer, sabia? Enquanto eu via inglês, todo mundo dizia: "Oh, very good, muito bom. Happy man." Eu dizia: "Yeah." Feliz, homem feliz. Eu digo: Resumo: passei 13 anos. Trabalhei em diversas coisas que você possa imaginar. Mas eu não vou tecer comentário. Mas o meu inglês foi fiel. Vou compartilhar só posso compartilhar só um. Você já imaginou você trabalhar no hotel e não falar inglês? Todo mundo que fala para você, tu defendia com um sorriso americano. E o camarada, pastor, me mostrou em questão de 1 minuto, dizendo assim: ó, aqui é iced tea, chá gelado, aqui é hot coffee, aqui é bread, pão, café, aqui é isso, aqui é lavouche. Aí de repente, ele disse assim: agora você faz o seguinte, quando você ver a água baixando, você enche de água. Todo mundo tem que ficar contente com água, enche de água. Então eu era o enchedor de água oficial do restaurante. Aí teve uma vez que eu cheguei numa mesa chique, tinha umas 7 pessoas na mesa, e eu peguei aquele vaso de cristal, comecei a encher de água, e a mulher olhando para mim e gritando assim: "My wife, my wife, my wife." Eu falei: "My wife, o que é my wife?" Como eu não entendi o que, para mim ela estava assim: "My wife, o que é my wife?" Eu não entendi, eu falei: "Vou sorrir." Enchi de água. Daqui a pouco ela chamou, fiquei escondidinho. Ela estava dizendo: "É meu vinho, é vinho, é vinho, é vinho." Eu enchendo de água. Pelo menos descobri o que era my wife. Mais um, só para descontrair. Eu estava andando no restaurante e vi uma manga. Cara, que manga! Quando eu estava apaixonado, doido pelo Rio de Janeiro. Eu estava com uma saudade do Rio de Janeiro. Eu estava com uma saudade do Rio de Janeiro. Eu estava com saudade de tudo. Até do buraco, do trânsito. Eu estava com saudade de tudo. Até da inflação. Vi a manga no chão. Quando eu cheirei a manga, eu vim lá no quintal. Eu fui lá no Rio de Janeiro. Aí eu me escondi, abri, comi aquela manga todinha. Eu comi aquela manga. 1 hora depois, eu vi uma garçonete assim. Aí virou para mim: Wagner. My name is Wagner. Português é Wagner, mas lá é Wagner. Fala bem. Aí eu não entendi nada que ela falou. Aí no final ela soltou a frase: Mengo. Quando ela falou Mengo, mas a minha boca foi: não brinca. E o Mengo? Flamengo? Maracanã? Eu pensei que ela era flamenguista. Eu fiquei doido. Tu é Flamengo? Eu também sou. Eu nasci pra mim.
para ela o meu pecado. Mas o que dizer? Fui para os Estados Unidos, fiquei 12 anos, 13 no seu total, só para cortar curto. Agora eu vou fazer, as pessoas falaram também, então eu também vou fazer. Eu já estou acabando. Rapaz, isso é legal, né? Acabar mesmo. Escuta isso. Eu não imaginava que aquele lugar que eu não queria estar era onde Deus estava trabalhando com a minha vida. No lugar onde às vezes você não quer estar, é onde Deus está te forjando. Diga aí para mim assim, ó, 13 anos se passaram, diga. Eu servindo a Deus na igreja, eu servindo a Deus na escola dominical, eu servindo a Deus nos cultos. De repente, eu já estava pregando em alguns lugares, eu já estava tendo o privilégio de estar em algum lugar. E quando eu fui ao Japão pregar, quando eu voltei do Japão, retornei do Japão, fui conversar com o meu pastor. Ele começou a conversar comigo e de repente ele virou e disse assim: Wagner, ele parou de conversar sobre o Japão e começou a falar sobre Toronto. Toronto, e eu assim, Toronto, e depois ele solta a bomba. Wagner, Deus falou no meu coração: você é o homem para Toronto. Você é o homem para Toronto. E eu fiquei assim: caramba, meu pastor, ou ele está muito ungido, ou ele está muito doido. Mas como eu conheço ele, eu falei, eu vou orar. Já dormia com Toronto na cabeça, já acordava com Toronto na cabeça, já dormia. Uma semana eu já não dormia mais. Em uma semana eu deixei o meu trabalho e passei a ser pastor em Toronto. Mas para mim ser pastor em Toronto, ele teve que me valer aqui no Rio de Janeiro. Ele teve que matar uma criança, a criança que eu queria viva, aquilo que eu não queria morto, aquilo que eu queria me abençoar, aquilo que eu achei que era tudo para mim. Tinha uma gente do teu lado que não precisa nem de luz nem de sol, Deus vai te surpreender. Pastora, mas diga para essa irmã, essa senhora aqui, isso, essa aqui, essa mesmo. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Não conheço você e nem tua vida, mas Ele vai surpreender. Sabe por quê? Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Eu sei que é você, mas não acabou. Mas só um minutinho. Pastor Eliel, escuta, você é meu amigo mesmo. Você é meu amigo, você que está orando por mim. Escuta, Eliel, Davi se levantou. Davi foi tomar banho chorando e fungando. Tomou banho e foi para a casa do Senhor. E as pessoas ficaram. E agora? E agora? O que fazer? E as pessoas não entenderam. Escuta, eu vou falar isso, eu preciso falar isso. O que dizer quando as pessoas... Escuta, olha aqui para mim. O que dizer quando as pessoas te procuram para você orar por elas, quando verdadeiramente é você que está precisando de oração? Quantos aqui já passaram por isso? Você precisando de oração e alguém te pedir para orar, e você não pode olhar para você, você vai ter que orar por essa pessoa, e você vai ter que... E tem mais, às vezes você vai orar por algo que você necessita para você. Você vai orar por alguém que é algo que você está precisando. Mas é Deus trabalhando em tua vida.
Eu volto a dizer, se eu não olha para mim, se eu não perdesse a minha empresa aqui no Rio de Janeiro, hoje eu não estaria no Canadá, 26 anos, pastoreando a igreja. Sabe o que eu digo? Bendita e maravilhosa perda. Maravilhosa perda. Diga para quem está do teu lado, você ainda vai glorificar muito a Deus pela tua perda. Não fala isso, fala, me ajuda. Me ajuda, que eu sei que tem pessoas passando por isso. Você vai agradecer, como eu agradeço a Deus pela minha perda, como eu agradeço a Deus que a pizzaria fechou, como eu agradeço a Deus que a minha oficina fechou, como eu agradeço a Deus. Bendita falência. Mas sabe uma coisa que eu aprendo? Eu aprendo com Davi que se a criança morreu, ou seja, não estou falando de crianças, não estou falando, estou contextualizando. Eu estou falando que aquilo que morreu na sua vida, seja ela na área espiritual, na área física, na área material, na área legal, sentimental, emocional, familiar, financeira, morreu. Se morreu, diga morreu. Morreu! Eu vou falar, morreu, tu responde, morreu. Morreu! Vai! Então, meu irmão, ninguém vai me impedir, porque eu vou me levantar. Não vou me levantar como eu queria, mas você vai se levantar. Você talvez não esteja com a melhor roupa, mas você vai se levantar. Talvez o cheiro não é o melhor cheiro, mas você vai se levantar. Talvez você não está caminhando tão rápido, mas você vai levantar. Ainda que você não vai correr